Deixa eu te dizer uma coisa. Ser idiota não é nenhuma caixa de chocolate. As pessoas dão risada de você, perdem a paciência, te tratam com desprezo. Dizem que as pessoas devem ser boas com os aflitos, mas escute o que eu te digo, nem sempre é assim. Apesar disso, não tenho motivo para reclamar, porque acho que tive uma vida muito interessante, por assim dizer. Sou idiota de nascença. Meu QI é de quase 70, então eu encaixo na definição. Pelo que falam. Se bobear, devo estar mais perto de ser um débil mental ou até mesmo um retardado. E pessoalmente, prefiro achar que sou um pateta ou alguma coisa do tipo. E não idiota, porque quando as pessoas pensam em alguém idiota, devem estar pensando em um daqueles mongoloides, aqueles com olhos tão apertadinhos que parecem japoneses e babam muito e brincam com eles mesmos. É assim que se inicia a narrativa que conta a história do divertidíssimo personagem Forrest Gump, que se define como idiota, como deu pra perceber, mas que tem uma história surpreendente que vai te fazer algumas vezes questionar se esse termo tem a ver realmente com ele. Algumas vezes você acha que sim, outras vezes você acha que não. E você tem aqui uma narrativa fluida, muito bem construída, e ela, enquanto te diverte, te faz pensar também em alguns períodos importantes da história americana. Forrest Gump, como eu disse, se reconhece como um idiota. E no início do livro, ele que narra esse romance em primeira pessoa, fala que se tem uma coisa que ele sabe, é sobre idiotas. Inclusive sobre os idiotas da literatura. Menciona, inclusive, a obra O Idiota, de Dostoiévski, Rei Lear e o Seu Bobo da Corte, de Shakespeare, Boo Radley, de O Sol é para Todos, da Harper Lee, Lenny, de Ratos e Homens, do Steinbeck, e por último, Benji, de O Som e a Fúria, do William Faulkner. Ou seja, ele realmente sabia do assunto. Logo no início, numa nota dos editores, nós somos avisados que o livro mimetiza um relato oral. E no texto original encontram-se vícios e variações estruturais do inglês norte-americano. E a tradução dessa edição da Aleph, que é inédita, teve o cuidado de usar variantes e desvios do nosso português, para ficar igual à ideia que o livro era em inglês. No início eu fiquei achando que isso ia atrapalhar minha leitura, mas pelo contrário, logo eu me acostumei com essa linguagem, achei até engraçado e adequado ao personagem. Isso não me atrapalhou muito não, só que aconteceu algumas vezes, claro, de eu estar no metrô e alguém ver a página que eu estava lendo e dar uma risadinha, pra você ver, né, que sem contexto pode achar que era só um livro muito bonito, cheio de erros, né. A história do Forrest vai tomando diferentes contornos ao decorrer do livro, à medida que coisas incríveis vão acontecendo. Por exemplo, ele é chamado para jogar futebol americano, em outro momento da história ele é chamado como soldado para a guerra do Vietnã, e enfim, a história dele tem contornos que dá para ir acompanhando, claro, mas que são bem assim, cheio de altos e baixos. Ele uma hora tá muito bem, outra hora tá muito mal, e acontecem coisas que você fica imaginando se seria possível acontecer com uma pessoa só, numa vida só. Acontece realmente muita coisa nesse livro. Além disso, ele participa um tempo de uma banda com a Jenny, que é uma menina que ele gosta, que é o amor da vida dele. Ele percebe que ele também gosta bastante de música, mas fica aquele ar de que ele não tá decidindo tudo da vida dele, sabe? Que ele vai sendo levado pelo que as pessoas dizem. Ele é mandado pra ir pra guerra, ele é recrutado pra ir pro futebol, e essas coisas vão acontecendo assim, como se ele não tivesse controle sobre elas. E ele vai sendo como que inocentemente levado pelas circunstâncias que vão acontecendo ali ao redor da vida dele. Mas ele é aquele ser humano que sempre tenta acertar. E também ele não é tão bom com as palavras, e isso causa coisas engraçadíssimas na história. São pontos de você rir, de se desesperar. Inclusive eu dei umas risadas enormes fora de casa e eu ficava depois olhando ao redor pra ver se as pessoas não achavam que eu tava louca. Teve uma hora que eu deixei pra lá porque era muita risada nesse livro, e se eu ficasse controlando não adiantava, né? Eu não ia curtir a experiência. Outra coisa que também acomete o personagem é a emoção, pois o Forrest precisa por vezes lidar com perdas que ele não sabe bem se sabe lidar, mas ele vai aprendendo ali no decorrer do processo. Precisa lidar também com a saudade e com mudanças bruscas de rotina, que se dão por essas coisas que vão acontecendo na vida dele e que nem sempre ele consegue acompanhar tão bem. As constantes mudanças de cidade, de ocupação, vão causando esse sentimento de insegurança e ao mesmo tempo de sempre ter algo novo. O interessante
interessante é que essa inocência do Forrest diante desses fatos que lhe acontecem demonstra um sentimento comum entre os americanos, de nem sempre saberem a situação que estavam inseridos. Como, por exemplo, quando ele fala que ele não sabia exatamente o que ele estava fazendo na guerra do Vietnã. Ele só seguia ordens. Se mandavam ele fazer uma coisa, ele ia e fazia aquela coisa da melhor forma que ele conseguisse. Mas ele não sabia exatamente o porquê daquilo. É interessante a gente perceber isso, que ele realmente não sabia, que a inocência dele se estende a várias esferas da sua vida. Essa trajetória dele, além de ser divertida, ela também é absurda. Ele vivencia coisas importantes da história dos Estados Unidos, sem nada saber ou sem muito saber sobre aquilo, e vai construindo o caráter com as dores, com os aprendizados e com tudo que acontece de bom e de ruim, mas sem ao mesmo tempo dar algo conclusivo sobre ele, entende? Eu não posso contar muito aqui, senão o final do livro vai ficar meio implícito se eu contar mais do que isso. Enfim, leiam pra saber, porque no momento você percebe que ele amadureceu e que ele tá prosperando. Isso é interessante, isso é bem observável, inclusive quando ele prospera economicamente. Quando ele prospera, acontece algo que não deixa de ser uma crítica também ao sonho americano, que acha que prosperar, consumir é a melhor coisa, e que é, na verdade, como a maioria dos americanos pensam, mas só lendo pra saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de se inscrever no canal. Acompanhem o Veda, que tá tendo vídeo aqui no mês de abril todos os dias. Tchau, um beijo enorme e até amanhã.